Assim, gente, a gente vai sair um pouquinho da. Passou uma moto. A gente vai sair um pouquinho da Revolução Francesa e a gente vai vir ali para a formação da América do Brasil, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: a Revolução Francesa acontece em 1789, século XVIII, pós-iluminismo. As revoluções também ali perto da francesa, a guerra de independência dos Estados Unidos, a Revolução Inglesa, todas mais ou menos nessa época, umas antes, outras depois. Mas essas revoluções, na Europa, principalmente, elas começam a construir as ideias do mundo que nós temos hoje. Democracia, liberdade, cidadania, direito, igualdade. O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Isso já no século XVIII. O Brasil, a América Central e do Sul, principalmente, eles surgiram, eles foram formados a partir de 1500. Então, em 1500, em 1492, em 1500, os espanhóis e portugueses chegam aqui, descobrem essa terra, descobrem entre aspas, eles descobrem esse local e eles começam a colonizar. Colonizar significa matar as pessoas que moram ali, ficar de dono, trazer escravos da África, colocar ali, esses escravos vão trabalhar ali e vão tirar as riquezas dessa terra e mandar para a Europa. Para a Europa onde? Para os impérios que colonizaram o Império Português e o Império Espanhol. Então a riqueza extraída da América Central e do Sul, principalmente, é mandada para o Império Português e o Império Espanhol, de forma que 500 anos de formação do Brasil, da América do Brasil, é 500 anos de formação da pobreza desse Brasil, porque a riqueza natural, diamante, ouro, prata, pau-brasil, metais preciosos, esse material todo é extraído do chão, da terra, e enviado para a Europa. Então a pobreza, a formação do Brasil como um país pobre, está ligado ao enriquecimento da Europa. Tá? E o que vai acontecer? Espanha e Portugal vêm para cá. Eles vão começar uma série de guerras no próximo século XVII, século XVIII, século XIX. Vão começar uma série de guerras, pequenas guerras em todo esse território da América, que é imenso, disputando terreno. Em alguns momentos os espanhóis vão dominar uma grande parte da América, depois os portugueses retomam aquela parte, depois os espanhóis vêm de novo, e assim se sucedem várias guerras coloniais entre Império Português e Espanhol na América. Em algum momento ocorrerão divisões e em outros momentos as divisões também vão ser abolidas. O Tratado de Tordesilhas foi o tratado que dividiu a América do Sul em duas, sendo que a parte oriental da América do Sul, peguem ali o Nordeste brasileiro, descendo mais ou menos pela costa, passando em cima de São Paulo, Rio de Janeiro, até metade de Santa Catarina, quase chegando no Rio Grande do Sul. Peguem esse pedaço da América do Sul, ali do Brasil, essa parte no Tratado de Tordesilhas ficou pertencendo aos portugueses e o resto da América ficou pertencendo aos espanhóis. Mas nos próximos séculos, os portugueses foram invadindo as partes espanholas e, ao longo desses séculos, foi se desenhando, através de guerras, a fronteira do Brasil como nós conhecemos hoje. Esse coração que o Brasil forma, tá? Que eu quero que vocês entendam. Alguns pontos chaves. Um ponto-chave. Enquanto que a Europa já tinha 3.000 anos de história e já tinha abolido a escravidão lá no final da Idade Antiga, lá na queda do Império Romano, e já tinha passado por um feudalismo ao longo de toda uma Idade Média, e já tinha abolido o feudalismo, e a Europa passava por revoluções com princípios de liberdade, de democracia, de cidadania. Enquanto tudo isso acontecia na Europa, o Brasil, que estava se formando, retoma a escravidão. Retoma a escravidão abolida na Europa há mais de 1.000 anos. Tá?
Então, o mundo inteiro já não tem escravidão, a Europa já não tem escravidão há mais de 1000 anos, a Europa já havia superado o feudalismo também, e o Brasil vai lá e retoma a escravidão. Como é que esses colonizadores portugueses fazem? Eles vêm para a América do Sul, para a América Central, e eles vão trazer, vão matar os indígenas, vão eliminar os indígenas de várias formas, tá? Formas bem cruéis. Matando os indígenas, eles vão na África, buscam os africanos, instalam na colônia e esses africanos vão ser escravos deles. E aí esse trabalho de arrancar a preciosidade da terra e mandar para a Europa, esse trabalho é feito pelos escravos. E o trabalho escravo existiu no Brasil de 1500 até 1888, com a abolição da escravatura pela Lei Áurea, tá? Que é bem complexo também. Mas, enfim, foram 400 anos de escravidão, na qual só quem trabalhou nesse país foram os escravos, os negros, e toda a riqueza formada no país, a partir do trabalho do escravo, mandada para a Europa, enriquecendo a Europa, mantendo o país pobre. Então, enquanto a Europa caminha para frente em sua evolução, o Brasil caminha para trás, ele vai lá e busca a escravidão de novo. Isso é importante. Outra coisa que é importante frisar. Ali no Tratado de Tordesilhas, quando a América é dividida em duas, a parte portuguesa da América é dividida em algumas fatias, 12, 14, não me lembro agora também, não é importante, e cada fatia é dada a um colonizador, a um homem português que veio colonizar, abrir as terras e dominar as terras e matar os índios e escravizar os africanos, tá? Então, esse cara vai ficar de dono de uma fatia, essas 12, 14 fatias, e ele vai trazer meninas da Europa que vão casar com ele, vai formar famílias ali, e ao longo dos próximos anos essas fatias vão se tornar grandes fazendas de terra, erguidas e mantidas com o trabalho escravo, pertencentes a esses caras. E esse projeto do rei de Portugal chama-se Capitanias Hereditárias. Por que Capitanias Hereditárias? Porque o rei de Portugal dá essa terra ao colonizador português, que vai deixar para o seu filho, que vai deixar para o seu neto, que vai deixar para o seu bisneto, de forma que esses caras são donos dessas terras até hoje. Não naquelas 14 fatias, mas do princípio que aquelas 14 fatias levaram. O Brasil se transformou no país que ele é hoje. Naquele momento ele era só um pedaço, depois os portugueses vão entrando na parte espanhola e dominando ela novamente, mas aquele grupo, aquelas famílias que se formaram ali, elas continuam donas de uma grande quantidade de terras, muito grandes no Brasil até hoje, e essas pessoas são as pessoas mais ricas do Brasil até hoje, tá? Isso é importante. Então aqui vamos retomar os pontos chaves. O colonizador vem, ele mata os índios, ele arranca a riqueza da terra e leva para a Europa, enriquecendo a Europa, empobrecendo a terra. Ele traz para trabalhar com ele o escravo. Na parte portuguesa, que depois vai ser o Brasil, vai ser dividido em algumas famílias que vão, ao longo dos séculos, vão explorar o trabalho escravo, e essas famílias continuam existindo até hoje, são as famílias mais ricas que acumulam a maior quantidade de riqueza no Brasil até hoje, tá? O que mais que eu tinha que passar para vocês? Acho que era só isso. Ao longo das próximas aulas a gente vai esmiuçando, trabalhando melhor isso. Abraço.